Amém? Amém, né? Vamos orar, queridos, amém? Vamos falar com o nosso Deus nessa hora. Pai, em nome de Jesus, Deus, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo dia de hoje, pela vida que o Senhor nos concede, ó Pai, com saúde, com vigor, pelo cuidado do Senhor com a nossa casa, com a nossa vida, com a vida dos nossos, ó Deus, e com a vida da tua igreja. Obrigado, meu Pai, ó Deus, por teu cuidado, por teu zelo, ó Deus, pelo alimento, ó Pai, que comemos, pela mesa farta que o Senhor nos dá, nos concede, ó Deus, pela dispensa da nossa casa que nós temos para dar, Pai. Obrigado, Deus, por essa prosperidade na nossa vida, Pai. Tudo, ó Deus, cumprimento das tuas promessas, ó Deus, aquele que é fiel. Obrigado, Senhor. Ó Deus, queremos apresentar diante de Ti, ó Deus, nessa hora as nossas vidas, ó Deus, a vida, ó Pai, da nossa família, ó Deus, a vida da Tua igreja. Fala conosco, ó Deus, mediante a Tua palavra nessa noite. Ó Deus, tenha liberdade, ó Pai, ó Deus, de falar aquilo que está no coração do Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, fala com meu irmão, com a minha irmã, ó Deus, dentro da sua necessidade, do conflito, ó Deus, que ele está passando nesse momento, e talvez que não esteja passando, mas fale também, Pai, em nome de Jesus, que ele saia depois dessa live, ó Deus, cheio da Tua palavra, animado, revigorado, Pai, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Gostaria de compartilhar um texto da palavra do Senhor. Deixa aberto aí a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 22. Deus é aquele que nos deu princípios para eu e você gozarmos das suas promessas. Amém? Deus nos deu princípios para eu e você gozarmos das suas promessas. E tem um ditado popular que diz que promessa é dívida, né? O jargão popular diz isso. Há pessoas, querido, que estão grandemente endividadas. Como que fazem promessas e não cumprem? Talvez o filho, ele promete ao pai que não ia usar mais drogas, mas usa. O marido promete para a esposa e para a família que não vai beber, mas bebe. A namorada promete para Deus e para si mesma que não vai fazer sexo antes do casamento, e faz, né? A filha promete que não vai mais sair com aquelas amigas, aquelas que a fazem debandar da presença do Senhor, mas sai. A mulher promete que não vai mais ter ciúme, né? Mas tem. Então nós somos conhecidos por aquilo que a gente fala. E pelo que as pessoas já falaram, elas já perderam filhos, perderam cônjuges, perderam emprego, perderam amigos, perderam trabalhos, por falarem coisas que não deviam. Mas nem todos têm essa consciência, sabe, irmãos? Eu estou dando essa introdução para você deixar aberta aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Nem todos têm essa consciência, por aquilo que ele fala, tem consequência futura, né? Quantos pais amaldiçoam biblicamente os seus próprios filhos? Quando um pai diz assim, sai daqui, seu pestinha. Quando o filho vem com uma nota baixa da escola, ele diz assim, seu burro, você sempre faz isso. Quando o seu filho quer mostrar alguma coisa, compartilhar alguma coisa com o pai, e o pai está cansado, chega cansado do serviço ou de algum outro lugar, ele vira para o filho e fala assim, olha, depois eu vejo isso, porque você não serve para nada. Você não serve para nada mesmo, meu filho. E assim, querido, muitos pais vão amaldiçoando os seus próprios filhos. E estes somatizam, assimilam o golpe, né? Plantando crenças militantes, semeando sentimentos negativos dentro deles. Coloca isso no seu coração, querido. Maldições são determinadas na vida dos filhos, fazendo com que eles cresçam cheios de complexo e propensos ao mal.
Porque uma criança é como uma esponja emocional. Ela não absorve como a gente absorve, filtrando o que a gente recebe. Por quê? Porque uma criança ela não tem o seu filtro ainda formado. Portanto, tudo o que você fala para o seu filho, para a sua filha, vai ter um efeito lá no futuro. E aí, meu irmão, e aí, minha irmã, quando o seu filho já estiver jovem, apresentar alguns problemas, você vai ficar questionando, meu Deus, onde foi que eu errei? Sabe, irmãos, há casamentos em que as pessoas sempre generalizam. Você sempre erra. Você sempre faz a mesma coisa. Você nunca faz aquilo. Você, toda vez é isso, toda vez é aquilo. Você, tudo isso, queridos, é fruto de uma confusão mental. E quando estamos mentalmente confusos, generalizamos. Se você pedir para essa pessoa que está generalizando, anotar tudo o que ela diz, ela não vai conseguir anotar. Por quê? Porque quando anota, você tem que materializar o que foi falado, o que é abstrato na sua mente. E aí vem aquela dificuldade. Então, eu vou falar para você, e você fala para a pessoa que está ao seu lado, cuidado com o que você fala. Amém? Cuidado com o que você fala. Por quê, pastor? Porque através disso você vai estar quebrando princípios. Vai estar quebrando princípios e perdendo as promessas. Deus ele só vai cumprir na minha e na sua vida as suas promessas se eu e você não quebrarmos os princípios. Talvez alguns vão dizer que para ser abençoado por Deus, nós precisamos de oração e jejum. Talvez outros irão dizer que precisamos participar de um culto de poder e um culto de milagre. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, minha irmã. O mundo espiritual, ele se move por palavras. E as palavras, elas andam de mãos dadas com os princípios. Há, sem dúvida, mais promessas não cumpridas do que cumpridas. O mesmo não ocorre com Deus. Porque o que Deus fala, ele cumpre. O que Deus diz, ele cumpre sempre. Ele pode mudar toda a sua realidade hoje. Porque, na verdade, quando Deus ele quer fazer alguma coisa, ele faz hoje, não é amanhã não, é hoje. Amém, querido? Então, chega aqui pertinho, aqui, deixa eu falar algo no seu coração. Princípios bíblicos não são tabus para serem quebrados. Amém? Princípios bíblicos nos foram dados por Deus para quê? Para serem cumpridos. Princípios bíblicos são ensinamentos bíblicos, são ensinamentos básicos, verdades eternas que estão na palavra de Deus e devem ser aplicados em todas as áreas da nossa vida familiar, seja ela escolar, seja ela profissional, seja ela sentimental, seja ela conjugal, etc, etc. Queridos, com esses princípios aprendemos a discernir o bem do mal, o certo do errado. E os resultados de quem pratica os princípios bíblicos são bênçãos de Deus na sua vida, amém, queridos? E uma trajetória próspera, bem-sucedida, aleluia. Então, por que precisamos viver os princípios bíblicos? Para quê? Por quê? Para que haja cumprimento das promessas de Deus nas nossas vidas, amém? Porque são elas, aleluias, que nos levam a viver a plenitude de Deus e nos asseguram o cumprimento das suas promessas. Glória a Deus, amém? Então, essa é a introdução. Quando cumprirmos princípios, prosperamos em tudo o que fazemos. Isso porque princípios obedecidos representam que colocamos Deus em primeiro lugar na nossa vida e que o nosso coração é agradecido por todos os feitos deles em nós, por nós e através de nós. Glória a Deus. Então, eu vou falar para você e você vai falar para a pessoa que está ao seu lado. Você é projeto de Deus.
Você foi criado por Deus. Você é a imagem de Deus. Amém? Então, se você, querido, é projeto de Deus, se você foi criado por Deus, é imagem e semelhança de Deus, você precisa entender que não nasceu para ficar prostrado, para ficar chorando dos seus problemas, dos problemas da vida, mas você nasceu para resolver os seus problemas e conquistar as suas promessas. Amém? Apesar da Bíblia, irmãos, estar cheia de promessas para os seguidores de Deus, ela também indica princípios. Então, basta cumprir os princípios colocados na sua palavra. Princípios esses, irmãos, que estão à nossa disposição gratuitamente para todos aqueles que querem ler, entender e crer. Amém? Princípios que te prosperam. Princípios que fazem acontecer o que era impossível. Princípios que fazem a família não dividir mais, que fazem as finanças não irem embora mais, aleluias, amém? Então, quando entendemos o poder de viver pelos princípios de Deus, nós estaremos vendo a nossa família sendo abençoada, nós estaremos vendo a nossa descendência prosperando, de acordo com as promessas da palavra do Senhor, amém? Mas, em meio a cumprir os princípios, existem as desculpas para não cumprir. Muitos são aqueles que têm buscado desculpas para não se empenhar em cumprir tais instruções preciosas dadas por Deus, os princípios. Então coloca isso no coração. Sempre quando Deus nos pede alguma coisa, temos uma boa desculpa para dar. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido, minha querida. Deus, Ele te levanta, Ele pode te levantar e Ele te levanta até dos seus fracassos. Vou repetir. Deus, Ele pode te levantar, Ele te levanta até dos seus fracassos, mas nunca das suas desculpas. O teu futuro, o meu futuro, o nosso futuro, ele é construído pelas decisões que tomamos e não pelas desculpas que nós damos. Amém? O teu futuro não é construído pelas suas orações de domingo, meu irmão. Não. Mas pelas suas decisões de segunda-feira. Eu quero compartilhar com você um texto da palavra do Senhor agora, Gênesis capítulo 22, versículo 1 e 2. Diz a palavra do Senhor assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Acrescentou e disse: toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abardoou o seu jumento, e tomou consigo 2 dos seus moços, Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe disse. Ao terceiro dia levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão aos seus moços: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e meu moço iremos até ali. E havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs-la sobre Isaque, seu filho, e ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha.
E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estendas a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão seus olhos e olhou, e eis um carneiro de trás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá, de onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha só que tremendo, irmãos. O fato que Deus, ele não diz para Abraão: toma o teu filho. O que está escrito aí? Toma o teu único filho. Lembra da mensagem do domingo passado? Quando Abraão teve o filho, teve Isaac aos 100 anos de idade, né? Eu falei que ele teve um único filho aos 100 anos de idade. Aí eu reiterei e falei assim: peraí, mas ele teve com 86 anos, ele teve Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa. Nós sabemos que Abraão tinha Ismael, seu filho. Mas o texto aqui apresenta Abraão como só tendo Isaque. E a pergunta é: por que toma o seu único filho? Ismael era filho de Abraão, o mesmo homem, mas em duas fases diferentes da sua vida. Antes da promessa e depois da promessa. Percebe que Deus, ele diz assim: toma o seu único filho. Não é porque Deus estava desconsiderando Ismael, mas é que realmente, ligado a Abraão, ligado ao momento que Deus começou a liberar as bênçãos sobre a vida dele, está Isaac, está o princípio. Então, queridos, Deus, ele nos deu princípios para gozarmos as promessas. Então, o que eu preciso eu e você fazer? Cumprirmos os princípios para Deus cumprir as promessas. Então, entenda uma coisa na sua vida: Deus nunca vai pedir para você algo que Ele não tenha te falado, que Ele não tenha te dado. Deus nunca vai te pedir algo que Ele não tenha te dado. O que Deus pede para você é aquilo que Ele mesmo já te deu. Isaac foi aquilo que Deus deu para Abraão. E se referia àquilo que fazia parte de uma promessa que Deus havia liberado sobre a vida dele. Deus, ele não vai pedir para você algo que Ele não tenha te dado, meu irmão. Vou repetir: Deus não vai pedir algo para você, aquilo que Ele não tenha te dado. Quando Deus te pede algo, é porque Ele já te deu. Amém? Então isso é maravilhoso, irmãos. Então considere uma coisa no versículo 19, aí, de Gênesis 22. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. O que me chama a atenção aqui é que quando Abraão desceu do monte, Isaac estava com ele. Porque, na verdade, mesmo que Isaac não tivesse morrido, Deus, ele considerou o sacrifício. Deus, ele considerou a obediência. A intenção que estava no coração de Abraão era plena e completa. Qual era a intenção? Dar o melhor fruto. Então, nós vamos ver, mediante o versículo que lemos, 4 princípios que eu e você precisamos aplicar nas nossas vidas, para que, assim como Abraão alcançou a promessa, nós também podemos alcançar as promessas de Deus para a nossa vida. 4 princípios. Você vai falar para a pessoa que está ao seu lado: você precisa crer. Primeiro princípio. Você precisa crer. Querido, olha que tremendo esse princípio. Se você não crer, você não recebe. Então, somente a fé te dá o direito de receber
a promessa. Então, você precisa o quê? Crer. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas também, o segundo princípio, você precisa obedecer. Para Deus cumprir a promessa na vida de Abraão, era necessário Abraão obedecer. O segundo princípio. Então você precisa crer e você precisa obedecer. 2 princípios. O terceiro princípio, você precisa também esperar o tempo de Deus. Fala para a pessoa que está ao seu lado, espere o tempo de Deus, não seja precipitado. Nosso tempo é o cronos, cronológico. Mas o tempo de Deus é kairos. Sabe o que significa kairos? Plenitude de Deus. É o momento certo, o momento exato. Deus, ele não erra. Amém? Deus, ele chega na hora certa. Deus, ele chega na hora exata. Por mais que você, eu, ou toda a humanidade ache que Deus está demorando, não, querido, está demorando no nosso tempo, mas no tempo dele é na hora certa, na hora plena. Então, espere o tempo que tiver que esperar, meu irmão. Cumpra os princípios e não desista da sua promessa, porque o tempo de Deus na sua vida vai se manifestar. Amém? Glória a Deus. Então você precisa crer, primeiro princípio. Você precisa obedecer, segundo princípio. E você precisa esperar o tempo de Deus, terceiro princípio. Mas, o quarto, você precisa lutar pelas promessas de Deus. Lembra aquele hino que eu cantei? Vou cantar de novo, não. Cantei na live passada. Eu sou o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita. Só até aí. Querido, Deus, ele é contigo. Amém? Deus é contigo. Mas você precisa lutar. Entrar no campo de batalha. Você precisa fazer a sua parte. Dar frutos. Coloca isso na sua cabeça, querido. Dar fruto é o seu e o meu estilo de vida no reino de Deus. Nós somos cidadãos do reino de Deus. O reino tem governo. Se tem governo, tem lei. Se tem lei, tem princípios. Eu nunca vi na Bíblia Jesus amaldiçoar um mendigo. Eu nunca vi na Bíblia Jesus amaldiçoar um coxo, uma prostituta, um aleijado. Eu nunca vi ele amaldiçoar esse tipo de pessoa. Mas uma árvore sem frutos, ele amaldiçoou. O fato de ser espiritual aos domingos na igreja e ter uma atitude de comodismo em outros ambientes, como no seu trabalho, como na escola, na sua vizinhança, não tem qualquer coerência na vida de um cristão, irmãos. Sabe? No domingo, todo mundo é espiritual. Aleluia, glória a Deus. Mas na segunda-feira, quando a gente está lá fora, quando está no meio da batalha, quando está na guerra, está no dia a dia, é aí que a gente mostra quem nós somos. Olha as palavras. Sabe, irmãos, Deus está muito mais interessado na sua segunda-feira do que no seu domingo. Amém? Nós perdemos a oportunidade de dar frutos no reino, porque não atentamos para toda a instrução que vem antes da promessa. Antes de toda promessa, coloca isso no seu coração, meu irmão. Antes de toda promessa, vem uma instrução. Sem exceção, vem um princípio. Antes da promessa, vem um princípio. Mas como a gente não sabe ler, só focamos na promessa, muitas vezes quebramos os princípios. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí, eu vou te falar para você. Só quem te instrui pode te promover. Vou repetir. Só quem te instrui pode te promover. Sabe, muitas vezes eu e você não seguimos a instrução, mas queremos o cumprimento da promessa. Mas quando você
cumpre, só quando você cumpre os princípios é que Deus cumpre as suas promessas. Porque toda promessa está atrelada a um princípio. Vou repetir, toda promessa está atrelada a um princípio. Sabe, irmãos, havia uma promessa sobre a vida de Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você será pai de muitas nações. Mas havia um princípio, tinha uma promessa, mas havia um princípio que ele tinha de obedecer, que ele tinha de cumprir, o da obediência. Ele não quebrou o princípio, por isso se cumpriu a promessa. Lembra quando Deus pegou Abraão pela mão e olhou, mandou ele olhar para as estrelas do céu, para ele, se ele podia contar que assim seria a descendência dele? Ele poderia voltar para a tenda, para a barraca, né? Como eu preguei domingo passado. Ele podia ter voltado para a barraca, mas não voltou. Ele obedeceu. Deus mandou ele olhar para o céu e olhar para as estrelas e começar a contar as estrelas, se é que ele podia contar. Ele obedeceu. Por causa dessa obediência e da obediência de Deus falar para ele, olha, toma o teu filho e sacrifica ele para mim lá no monte. E ele foi e sacrificou. Por causa dessa obediência, cumpriu-se o princípio. Sabe, ele não quebrou o princípio, irmãos. Por isso se cumpriu a promessa. Nós somos fruto, eu e você, irmãos. Nossas famílias são frutos dessa promessa. Aleluia? Glória a Deus. Então, quando você tem intenção ou se dispõe a entregar, Deus ele já está recebendo quando está inteiro, quando está completo. Então, fala para a pessoa que está ao seu lado, deixa eu falar para você aqui uma coisa. O teu limite determina a ação de Deus. Sabe, queridos, é impressionante a ação de Deus, pois ela surpreende qualquer uma das nossas expectativas, muda qualquer ideia, confunde qualquer raciocínio lógico. Para Deus cumprir na minha e na sua vida aquilo que Ele prometeu, basta Ele querer, querido. Pois a vontade dEle, aleluia, está acima do tempo, do dinheiro, do homem, da religião, dos recursos. Glória a Deus por isso. Não é Deus quem anda de acordo com a palavra do mundo, é o mundo quem anda de acordo com a vontade, com a palavra de Deus. Amém? Contudo, irmãos, morra que tiver que morrer, viva quem tiver que viver, mas aquilo que Deus planejou para cada um de nós, aquilo que Deus prometeu, planejou, projetou para mim e para a sua vida, aleluia, irá se cumprir. Amém? Glória a Deus. Mediante os 4 princípios: crer, obedecer, lutar e crer, obedecer, vamos lá, e esperar o tempo de Deus. Amém? Então, viva os princípios, cumpra os princípios. Fala para a pessoa que está ao seu lado aí, viva os princípios, cumpra os princípios. Todo princípio está atrelado às promessas de Deus, sabe? Deus ele não nos chama para algo que Ele ainda irá realizar. Pelo contrário, Ele nos chama para aquilo que já está pronto. O que diz lá em Efésios capítulo 1, versículo 3? Efésios 1, 3, abra sua Bíblia lá. Que Jesus Cristo nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Já está pronto, meu irmão. Amém? Ele já nos abençoou, então já estava pronto. No dia que você recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você já foi abençoado. Glória a Deus, aleluia. Amém? Então, foi Ele mesmo quem
nos elegeu, que diz lá em Efésios 1:3, antes da fundação do mundo. E tudo que acontece no mundo natural é reflexo no espiritual, irmão. Amém? Tudo que acontece no mundo físico, natural, é reflexo no mundo espiritual. Aquele texto da palavra do Senhor que ligamos na terra, será ligado no céu. Então, cuidado com as suas palavras. Cuidado com aquilo que você está falando, irmão. Amém? Deus, Ele é surpreendente em suas ações hoje. E hoje, querido, eu descubro a forma pela qual Deus inicia o relato da nossa história. Deus, Ele começa escrevendo a nossa história pelo fim. Olha que loucura! Deus, Ele começa a escrever a minha e a sua história pelo fim e não pelo início. Enquanto nós temos a condição de mal enxergar o nosso presente, Deus, Ele é chamado de onisciente. Aleluia! Ou seja, Ele está mais uma vez além de todos os acontecimentos, além de todas as circunstâncias, além do tempo. Por isso que teologicamente Ele é chamado de o eterno agora. Foi Ele, coloca isso no teu coração, aleluia. Foi Ele quem escreveu a sua história. E por isso, o fato da promessa de Deus se cumprir na minha e na sua vida não é uma mera possibilidade, e sim uma certeza. Aleluia! Glória a Deus! Amém, querido? Vou repetir de novo. O fato da promessa de Deus se cumprir na minha e na sua vida não é uma possibilidade, e sim uma certeza. Amém, querido? Que Deus abençoe a sua vida, amém? E te leve a uma vitória em cada um dos seus desafios, irmão. E lembre-se, coloca isso no teu coração. Deus, Ele não vai pedir algo de você que Ele mesmo não tenha te dado. Deus, Ele é tremendo, está te entregando coisas tremendas nessa noite. Lembre-se de ser realmente inteiro na sua entrega, na presença dEle. Abraão entregou seu filho por inteiro, mas sem reserva. Ele cumpriu 4 princípios, irmãos: crer, obedecer, lutar e esperar o tempo de Deus. É isso que o Senhor quer que cada um de nós nessa noite, amém? Pai, em nome de Jesus, Deus, obrigado por essa palavra, Senhor. Que possamos cumprir, sim, ó Deus, verdadeiramente, ó Pai, ó Deus, os princípios da Tua palavra, Pai. Precisamos crer, precisamos obedecer, precisamos lutar, ó Deus, e também esperar o tempo do Senhor, porque o tempo do Senhor não é o nosso tempo, é o tempo do Senhor, Pai. Deus, a palavra do Senhor diz que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos, Pai. E os pensamentos que o Senhor tem ao nosso respeito são pensamentos de paz e prosperidade, para nos dar o fim que tanto desejamos, tanto a nossa alma deseja, tanto a nossa alma almeja, Pai. Ó Deus, que o Senhor possa cumprir com essa palavra, ó Deus, na vida, ó Deus, de cada um que está assistindo nessa noite, essa live, Deus, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, os princípios estão atrelados à Tua promessa, Pai. Ó Deus, coloca anjos na porta dos nossos lábios, ó Deus, porque as palavras semeadas, ó Deus, no mundo físico têm poder no mundo espiritual. Meu Deus, nós te pedimos nessa hora, quebra, ó Deus, todas as palavras que lançamos, que têm poder no mundo espiritual. Meu Deus, desfaça o poder dessa palavra em nome de Jesus, ó Deus, na vida daqueles, ó Pai, ao qual lançamos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai.
quebra o poder dessas palavras. Queremos profetizar vida, queremos profetizar vitória, queremos profetizar a bênção do Senhor, ó Deus, na nossa casa, na vida dos nossos filhos, das nossas filhas. Meu Deus, queremos profetizar a bênção na vida dos nossos irmãos, na vida do pai, da mãe, da esposa, do marido, ó Deus, em nome de Jesus, na vida da vovó, do vovô, na vida do titio, da titia, Senhor, do primo, da priminha, Senhor. Queremos profetizar a bênção do Senhor na vida da tua igreja, em nome de Jesus. Queremos, ó Deus, liberar palavras, ó Deus, de bênçãos, Pai, em nome de Jesus, ó Deus, para esse que está desempregado, ó Deus, que o Senhor possa estar abrindo a porta de emprego. Queremos, ó Deus, profetizar a bênção do Senhor, meu Pai, ó Deus, na vida desse homem, ó Deus, e dessa mulher, ó Deus, que está, ó Senhor, desanimado no casamento, Pai. Ó Deus, que o Senhor traga, ó Senhor, um vigor, um renovo dentro do lar, meu Deus, em nome de Jesus, que não se nomeie dentro desse lar, ó Deus, nenhuma discórdia, nenhuma briga, todo espírito de divórcio, de separação, ó Deus, seja retirado, batido e retirado em nome de Jesus, ó Pai. Ó Deus, queremos profetizar a bênção do Senhor, meu Deus, sobre esta cidade, ó Pai. Ó Deus, queremos profetizar a bênção do Senhor, meu Deus, sobre ó Deus, essa nação. Queremos profetizar a bênção do Senhor sobre, ó Deus, o prefeito, os vereadores, ó Deus, as polícias, ó Deus, o juiz dessa cidade, o delegado, em nome de Jesus. Queremos profetizar a bênção do Senhor na vida dos promotores, dos professores, dos pastores, todas as autoridades do Senhor constituída, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Queremos, ó Deus, também profetizar, ó Pai, ó Deus, o consolo, a paz, o conforto do Senhor para a vida dessa família que perdeu, ó Deus, o seu ente querido, ó Deus, ó Senhor, através dessa pandemia, através desse vírus que tem contaminado, ó Deus, tem infectado muitas pessoas, Pai. Ó Deus, guarda o teu povo, guarda a tua igreja, guarda as famílias, ó Deus, em nome de Jesus, nos despeça debaixo da tua mão, da tua poderosa mão nessa noite, em nome de Jesus, Pai, porque cumprindo os princípios do Senhor, meu Deus, ó Deus, nós podemos gozar das tuas promessas, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.